Shalom, estou muito feliz por estar de volta com você em nosso Pense Viva. E eu quero falar sobre um assunto que ele é muito atual, e tem sido um assunto que tem gerado muita inquietação e preocupação nas pessoas. Eu quero falar sobre morte. Na verdade, o ser humano, ele não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver e viver eternamente. Por isso que a morte, ela é uma maldição. Ela não é uma bênção. A morte eterna, quando a gente fala de morte eterna, ele está falando de seres como os seres angelicais, que eles são seres racionais, porque eles têm razão, têm sentimentos. Eles são espirituais porque eles têm um espírito, e eles são, consequentemente, eternos. E quando eles pecaram, uma parte deles, que é como Lúcifer e todos os outros que o acompanharam, então Deus criou, ali nasceu a morte eterna. Deus criou o inferno, criou um abismo e o lago de fogo. Isso é horrível. Em um outro vídeo eu falo sobre isso, mas hoje eu quero falar de onde nasceu a morte. A morte nasceu por uma maldição de Deus, manifesta pelo seu juízo, porque ele é um justo juiz. Quando Deus criou o homem foi criado para ter vida eterna. O homem não morreria nunca, nunca morreria. Quando Deus criou o homem, ele podia passar pelo processo natural que o sistema de toda a criação material, que tem prazo de validade, sucederia. Só que este envelhecimento se daria a longo prazo, talvez há milhões de anos, para chegar a ficar envelhecido. Porque você pode ver que mesmo depois do pecado de Adão e Eva, os homens viviam longos anos. Metusalém viveu quase 1000 anos. Isso depois do pecado. 960 e poucos anos, não lembro bem. E assim outros paralelos com ele. E é claro, depois foi reduzindo. Mas o que aconteceria isso antes? Aconteceria que se o homem não pecasse, ele ia viver centenas e centenas de anos na terra. Eu creio nisso. Não apenas 1000 anos, mas talvez 1 milhão de anos. Eu acho, sim. Mas quando o envelhecimento viesse para seu corpo, porque não haveria doença, e o corpo começasse a sofrer o dano da destruição natural do sistema, eu creio que o ser humano iria enfrentar uma transformação. Foi o que aconteceu com Jesus após a sua morte. Ele morreu e ressuscitou com um corpo glorioso. Então eu creio que o homem, ele entraria na dimensão da glorificação em vida. Mas e aí? Tudo já aconteceu, Adão e Eva pecaram, a morte, que foi um decreto para os anjos que caíram, entrou na vida do ser humano. Então nenhum ser humano está preparado para a morte. A morte não, a morte é uma coisa ruim. Assim como a doença é ruim, como a miséria é ruim. Agora, o que acontece quando diz respeito à morte dos cristãos, dos servos de Deus, daqueles que servem ao Senhor? Aqui eu quero chamar a sua atenção. O texto que eu vou ler é um texto conhecido, está no Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Então Deus não tem prazer na morte dos que morrem sem a salvação eterna, porque eles vão direto para o inferno, segundo vários textos paralelos. Eu gosto de destacar muito Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, onde trata especificamente de sofrimento eterno. Então Deus não quer que ninguém parta desta vida, que sofra morte física e entre na morte eterna. Agora, no que implica com os salvos, aqui que é a base deste meu pense viva. Para os salvos em Jesus Cristo, Deus ele não se limita à fórmula em que ele vai tirar essa pessoa da terra para os céus. Pode tirar do nada, sobrenaturalmente, como tirou Enoque, como tirou Elias, como tirou Moisés, mas pode tirar através de doenças, de enfermidades. Isaac faleceu muito doente. O que você precisa entender é que a maneira com que Deus vai levar os salvos é indiferente. Deus ele não fica pensando, eu não posso levá-lo esse sofrimento X ou sofrimento Y. Não, Deus não pensa assim. Nós estamos vivendo em um período muito forte em que a profecia de Deus está se cumprindo, porque ele disse que levaria os seus santos para a sua glória. E está havendo uma colheita grandiosa. É claro que para os não crentes isso é terrível, mas para os cristãos não é. Então, o coronavírus é uma maldição? Sim. Uma maldição de um juízo de Deus? Claro. Mas essa maldição para os cristãos, ela é revertida em bênção? Completamente. Então não importa como Deus leva um cristão, se vai levar ele num infarto fulminante, se vai levar ele com um câncer, se vai levar ele do nada, morreu, do nada dormiu e quando acordou estava no céu. Vai levar ele através de um acidente de carro ou de outra coisa, vai levar ele através de qualquer outro tipo de doença, inclusive o coronavírus. Não faz diferença para Deus. Deus não fica olhando, eu vou fazer desse jeito porque não vai ficar triste. Não, Deus não se entristece, o sentimento de Deus não são como o nosso. A questão de Deus não é como Ele leva os seus filhos para a glória. Não é como Ele leva os filhos para a glória. A questão de Deus é se seus filhos estão salvos, se é que eles são filhos. Então a questão de Deus é se está salvo. E se está salvo, ainda que nós aqui na terra vamos sentir saudade, vamos sentir a perda, mas alegre-se, querido, porque para Deus é precioso. Então quando Deus quer pegar alguém, Ele vai pegar qualquer um, de qualquer forma que Ele achar melhor e vai levar para a sua glória. Aqui está um fato importante. Quando a pessoa parte daqui, ela vai para o céu e lá no céu ela fica viva. Não, ela não fica inerte, ela não fica dormindo, ela fica acordada. E eu vou falar isso em um outro vídeo. E ela está muito feliz. Veja lá, Abraão com Lázaro, eles estavam bem felizes. E bem acordado, e conversando. Se alguém pergunta como vai ser o céu, é fácil você perceber. Você que é cristão, você já recebeu a presença de Deus ao ponto de você não aguentar? Você já recebeu a glória de Deus, o fogo de Deus, a presença manifesta, a glória de Deus, em que você parecia que não ia suportar, mas você não queria sair daquele lugar? Então imagine isso, milhões e milhões e milhões e milhões de vezes mais. Os anjos se alimentam da sua glória. Então vai ter serviço sim, mas eu vou dizer para você, só a presença liberada, sem limite terreno, sem limite material, sem limite de tentações e problemas. Isto é maravilhoso.
Então fique ciente de que todos os que partem daqui, não importa a forma, Deus leva quando quer, e como ele disse que vai levar muitos. Pode ser você. Oxalá que fosse eu. O que você precisa é estar preparado para ir. O que eu preciso é estar preparado. Se você não é um cristão, você está em maus lençóis. Você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que receber o perdão para que Ele ponha seu nome no livro da vida e habite em você. Se você está desviado, você está em maus lençóis. É bom que você corra logo para Jesus. Se a morte te pega nesses dias, você está complicado. Se você está também meio barro, meio tijolo, e é muito perigoso isso. Mas se você está firme com Jesus, se você está cultivando o relacionamento, fique feliz. Se o Senhor quiser levar você, diga glória. Porque Ele está perto de vir mesmo. E antes de vir, Ele já está levando os seus santos. E vai levar muito mais. Mas se alegre nisso. Porque Deus, Ele vê a morte para os seus santos como preciosa. Porque não existe morte para os salvos. E eu quero findar esse vídeo desta forma, falando com vocês. Então, deixa eu tocar no ponto crucial da crise da humanidade. Coronavírus não é uma total maldição para os salvos. Para os salvos, ele é um alerta do chamamento de Deus. Vai doer, mas mais do que doer no coronavírus, doía também no período em que os cristãos eram torturados, eram colocados na lenha para serem mortos ou comidos pelos leões. A questão não é a forma com que o cristão vai partir, é se ele está bem com Deus. Eu espero que você esteja bem com Deus. Eu vou fazer uma oração por você agora. Se você perdeu algum ente querido que está com Jesus, então não se preocupe, daqui a alguns dias você vai estar com Ele. E se demorar um pouquinho, não se preocupe, porque Ele está muito bem. Ele está feliz, está alegre junto com os santos. Mas eu vou orar para que Deus console você. Se você também não está tão preparado, então a preparação é se manter unido com Jesus Cristo. Pai, eu oro por esse irmão e essa irmã. Se ele ainda não se entregou, que ele se converta agora mesmo. E confesse a Ti como Salvador. Se está desviado, que se reconcilie contigo agora mesmo. Se está desigrejado, que se encontre e se posicione diante de Ti. Mas se está bem na fé, mas machucado por perda de entes queridos, Espírito Santo, console a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Encha-o da Tua presença. Encha-o do júbilo e da alegria. Porque assim como o Senhor, a Sua palavra diz que isso é precioso para Ti, isso é bom para Ti, então passa a ser bom para nós. Porque crente não morre, ele só passa daqui para um lugar muito mais maravilhoso. Então console essa pessoa, firme ela em Ti. E eu a abençoo no nome de Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu link e compartilhar esse vídeo, talvez com algumas pessoas que você sabe que precisa tanto de uma palavra de consolo e de graça como essa. Fique na paz.